O dólar segue caindo abaixo de 5,80, quase 10% de queda no ano. A inflação acaba de ser divulgada com uma prévia abaixo do esperado. O que está acontecendo, afinal de contas? O Brasil encontrou o caminho certo? Fica aí que eu vou explicar para você. E vou começar falando exatamente o que eu falo em quase todo o vídeo aqui. Galera, economia é uma ciência de muitos fatores. Se você é uma pessoa que quer olhar um ou outro indicador para entender esse movimento, você vai acabar fazendo uma análise equivocada. Você vai escutar aí uma galera da esquerda falando, tá vendo, o dólar tá caindo e tá tudo indo muito bem, e o cara da direita, não, piorou a corrupção e veja bem. Não adianta vocês se apegarem a uma coisa ou outra. Se você quer entender o movimento da economia, você precisa perceber o seguinte, como é que está o cenário brasileiro? Como é que está o cenário econômico brasileiro? Porque em termos de dólar, o que aconteceu no final do ano? A gente teve a eleição do Trump, o Trump vindo ali numa plataforma muito de vou aumentar a tarifa, vou atacar vários países, com uma plataforma muito mais beligerante, né, falando de um dólar mais forte, de que vai trazer as empresas de novo para os Estados Unidos. Isso deixou os investidores mais preocupados. Então, naturalmente, eles correram para o dólar. Aqui no Brasil, a gente viu no final do ano o Lula se perder, fazer aquele papelão que, em vez de cortar gasto, ele anunciou que faria corte de imposto e tudo mais. Isso deixou o mercado muito estressado, preocupação com dominância fiscal, que é algo mais econômico. Então a gente teve o que a gente chama de overshooting, né? Ou seja, a gente ficou um pouco estressado e o dólar subiu pra caramba. E depois que ele sobe pra caramba, naturalmente ele precisa se acomodar. E o que a gente teve agora no início do ano? A gente teve o Trump efetivamente assumindo a Casa Branca e não foi isso tudo que ele falava. O cara está ali fazendo um movimento ou outro, mas muito menor do que se imaginava, muito mais controlado do que se tinha de potencial no final do ano. Além disso, aqui no Brasil, o que a gente teve? A gente teve uma safra, que é muito grande agora no início do ano, então acaba entrando muito dólar. A gente teve naturalmente os agentes se acalmando, o Banco Central aumentando a taxa de juros, o que naturalmente atrai mais dólar para o Brasil, derrubando a moeda. E a gente teve também um janeiro ali que o Congresso estava fechado, então a gente teve menos movimentos políticos acontecendo aqui. Então, naturalmente, o dólar se acalmou, voltou aí para essa faixa de 5,80, e aí vem a pergunta, né? Porra, beleza, tá, entendi, todo mundo já falou isso, mas e aí? O dólar vai subir ou ele vai cair? Aí vem de novo a minha colocação. Lá atrás, no início do governo Lula, eu falei desde o início que o caminho estava equivocado, que a gente chegaria onde a gente está hoje. Só não dá para saber exatamente quando, nem quanto tempo isso acontece. Eu falava isso lá atrás, mas que eu tinha certeza que chegaria aqui. Eu tinha. Eu, inclusive, fiz um vídeo no dia que foi anunciado ali o recorde da Bolsa e o dólar lá embaixo, que isso são movimentos temporários, porque se o cenário global do Brasil está ruim, em algum momento esse cenário vai se sobrepor. Né? É como um rio, você está enxergando lá, tem vários afluentes no rio. Em algum momento ele pode formar um lago, ele pode ir para o lado direito, para a esquerda, mas em algum momento ele vai encontrar o mar. Isso é mais ou menos o que acontece na economia. Se o cenário está sendo construído de maneira equivocada, em algum momento vai tudo convergir para esse cenário. E, de novo, o cenário que eu pintava lá atrás não mudou. O Brasil é um país que está totalmente equivocado no fiscal, a gente gasta mais do que arrecada, isso acaba gerando muita inflação. A inflação, para ser combatida, precisa aumentar a taxa de juros maior faz com que a velocidade do endividamento aumente, e aí entra num ciclo vicioso aqui de você precisar aumentar a taxa de juros, imprimir dinheiro, enfim. Se esse governo não corta os gastos, não controla a sua despesa, não privatiza a empresa, não limita o crescimento das despesas gerais do governo, a gente segue para o mesmo caminho. Então o que a gente vai ver agora são oscilações. O dólar vai cair um pouco, o dólar vai subir um pouco, mas o caminho do dólar é continuar subindo, o caminho da economia brasileira é continuar indo para um precipício. Eu acho que, inclusive, em termos de precipício, a gente já está começando a descer num movimento ali bem complicado, e aí a gente já está vendo a inflação chegar. Aí apareceu agora, não, mas a inflação de janeiro foi mais baixa e tal. Ok, mas a gente já está vendo aumento do combustível agora em fevereiro, a gente está vendo uma pressão dos alimentos aumentar, a gente está vendo um endividamento maior do governo, isso naturalmente vai convergir. Ninguém tem dúvida que a inflação vai ser o problema desse ano. Então, toma muito cuidado com essas visões mais políticas, né? Se você é o cara que gosta do Lula, então você está todo feliz, né? Tá dizendo que o dólar caiu, agora 5,80. Agora percebe, o dólar saiu lá de 4,80, foi para 6,20
e voltou para 5,80. A gente está falando de queda do dólar, mas a gente está com o dólar 5,80. Em algum momento, quando o governo precisar melhorar o fato de que a popularidade dele está caindo, que a inflação não para de subir, né? O governo, inclusive, ele entende que a forma como ele consegue conversar com a população é gastando dinheiro. Então, o cenário continua muito complicado, galera. Em algum momento, o rio vai correr para o mar. Em algum momento, esse cenário que o Brasil está se colocando de um país totalmente descontrolado em endividamento em bola de neve, isso vai se sobrepor. O que eu quero dizer com isso? Eu não vejo o dólar caindo e a gente voltando, né, fingindo que nada aconteceu. Ou a gente vai ter que enfrentar esses problemas, e eu acho que esse governo não vai enfrentar, ou a coisa em algum momento vai convergir para o dólar voltar a subir, para a inflação continuar acelerando, né, para o Banco Central ter que ficar aumentando a taxa de juros. Na verdade, vou dar um spoiler para vocês aqui, o que o mercado acredita, o que torna ele um pouco mais assim otimista, é que certamente a gente vai ter uma queda de popularidade do governo do PT e possivelmente a gente vê ali em 2026 um novo governo que vai ter que entrar para arrumar essa confusão toda que o PT colocou a gente nos últimos 2 anos. Portanto, abre o olho, fica esperto, tá? Se você é membro lá do meu canal, membro Platinum, você vai entender exatamente o que você precisa fazer, né? Quando eu falo da forma como você coloca os seus investimentos, não para ficar comprando aqui ou vendendo ali, mas olhar a longo prazo, porque é muito difícil você acertar o curto prazo no Brasil, mas é muito fácil você acertar o longo prazo no Brasil. Então, preste atenção. Se você não é membro, pula lá no YouTube, entra lá, membro Platinum, que a gente vai se encontrar por aqui mais vezes para ver para onde efetivamente esse negócio vai. Beleza? Então, se você gostou, curte, comenta aqui embaixo, compartilha e vejo você no próximo vídeo.